E agora o nosso papo do segundo entrevistado nessa sabatina de uma série de conversas com os candidatos a deputado estadual da capital do Sertão é com Ramonilson Alves, que está conosco aqui para que a gente possa conhecer um pouco mais do seu pensamento, do seu plano de governo, dos seus projetos, a essa postulação a uma vaga lá na Assembleia Legislativa. Ramonilson, seja bem-vindo ao Sol News. O tempo de 20 minutos pode ser usado pelo senhor como bem entender. Deixa eu saber como é o teu principal pensamento ao enfrentar mais essa eleição e o que é que tira-se de positivo para isso. Conta um pouco para nós. Seja bem-vindo ao Sol News. Meus cumprimentos a todos, dizer da alegria de voltar a Sol News, poder conversar com todos que acompanham pelas ondas da internet, esse programa, a comunidade de Patos, do Sertão, do Cariri, de toda a Paraíba. A motivação para ser deputado estadual é um desejo muito sincero de alternar o exercício do poder e, principalmente, demonstrar que há viabilidades econômicas, que há possibilidades de geração de emprego, de rendas no Sertão, no Cariri, em toda a Paraíba, que há também possibilidades de uma qualificação profissional. Acho que é um novo tempo, e um novo tempo exige uma nova mentalidade, um novo olhar, como maneira de enfrentar e principalmente de conferir dignidades às pessoas. Então a gente parabeniza a Sol TV pela iniciativa, pelo debate democrático, imparcial, de modo que permite aos candidatos dialogar com a população e poder também buscar o voto através do convencimento, da argumentação, da apresentação de ideias. Candidato, qual a importância de um deputado estadual no desenvolvimento de políticas públicas para Patos e para a nossa região sertaneja? Acredito grandiosa, e é exatamente o que está faltando neste momento, uma representação política do Sertão, e não só do Sertão, como também do Cariri, de maneira adequada e altiva. O que se tem muitas vezes são parlamentares que, uma vez eleitos, acabam se curvando aos imperativos, aos comandos do governador e esquecem de fazer a representação daqueles que o elegeram. Então, uma motivação muito forte para a gente é exatamente tentar fazer ver a Paraíba ela é integralmente bonita e há viabilidade econômica em todos os setores. João Pessoa, nossa região metropolitana da capital, já tem um atrativo natural, pode ser melhorado através do turismo e outras expressões, claro que pode. Campina Grande é uma cidade também de vocação industrial, acadêmica, estudantil, mas já é uma grande cidade. Mas me parece que no Sertão e no Cariri está faltando realmente alguém que faça ver que, primeiro, somos 1/3 da população da Paraíba. E nós mesmos, inclusive, não temos essa noção de que 1/3 do povo da Paraíba e, em consequência, do eleitorado, está na região de João Pessoa e naquela metrópole. 1/3 em Campina Grande e no Brejo. E 1/3 está no Cariri e no Sertão. Mas em termos de atenção do poder público, de políticas públicas voltadas à educação, à saúde e segurança pública, nós não somos tratados nesse percentual de 1/3. Basta dizer, só para mencionar uma situação, o caso da saúde, que 62% dos serviços públicos de saúde e dos médicos estão em João Pessoa, 22% em Campina Grande e apenas 16% no Sertão e no Cariri. Isso me parece objetivamente errado, porque é aqui onde está morando 1/3 da população. Vocações econômicas outras existem aqui e saltam aos olhos. Nós temos, por exemplo, o Pico do Jabre, uma vocação econômica ligada à natureza, que pode agregar ali uma rede turística, de hotéis e representar efetivamente emprego e renda para a população de todo o entorno de Teixeira e Maturéia. Temos aqui em Sousa o Vale dos Dinossauros e muitas outras, em Patos, uma vocação econômica muito natural, mas que não vem recebendo tratamento adequado, diz respeito ao polo coureiro calçadista. Então, acho que um deputado estadual pode somar muito para uma região e eu estou bastante motivado, querendo muito essa oportunidade de demonstrar que a política ela existe e existe para melhorar a vida das pessoas e é para isso que a gente se apresenta. Não é uma motivação econômica, não quero R$1, R$1 de política, não é um projeto de perpetuação de poder, mas é um projeto cristão, um projeto de, pela profissionalização e pela educação, as pessoas se libertarem
das amarras do poder público. Objetivamente, é algo errado que uma eleição numa cidade represente metade da população empregada e metade desempregada. Não é assim. As pessoas recebem os auxílios nestes tempos de crise porque é necessário, mas o que eu tenho ouvido e tenho uma convicção muito firme é de que todos gostariam de, com os seus esforços, né, manter-se e ao grupo familiar. E é para isso que a gente se apresenta como opção. Não é uma manchete apenas de colocar uma faixa de deputado estadual, mas um desejo muito sincero de realmente trabalhar para o povo do Sertão e do Cariri e de toda a Paraíba. A gente sabe, candidato, que quem tem acesso às redes sociais, que é uma ferramenta de enorme porte e força, Sim. mundo afora, percebe-se que a maioria das pessoas estão sendo contrariadas por alguns candidatos em eleições seguidas e existe um descontentamento quase que generalizado. É claro que a gente não pode dar ao entorno 100%, sempre tem exceções para essas regras. A que se deve esse descontentamento e essa falta de crença desses candidatos? Eu acho que o candidato, muitas vezes eleito, ele perde a conexão, perde a comunicação, perde a identidade com aquela comunidade ou eleitor, né, que representaram a sua eleição. Passam muitas vezes a serem instrumentos do governador de plantão ou de interesses outros e não da coletividade. Era essa também a minha impressão e o meu desejo. Só que tendo a oportunidade de se apresentar como opção, inclusive estimulo que todos que possam assim também façam, seja você o representante que você gostaria, né, que tivesse na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Por isso, então, resolvi entrar. Todos sabem, em Patos, no Sertão e na Paraíba, né, que o meu desejo muito sincero não é, né, de chegar na Assembleia por uma motivação econômica ou por algo ligado ao poder. Porque eu acredito, e sempre mostrei isso na minha história profissional, principalmente na atuação, desde feirante no Mercado Central e como juiz, que o que nos move são valores maiores, o valor do trabalho, da honestidade, da decência, das oportunidades. A política não é para escravizar, a política é para libertar as pessoas e pode fazer muito. Então, assim, a gente tem que partir, né, avançar dessa história de que tudo é farinha do mesmo saco, de que todo político é ladrão, é desonesto, é mentiroso. Particularmente, eu me recuso a aceitar isso aí. Não deixei a magistratura ou minha vida para receber um título desse, não. Eu quero realmente ter a oportunidade de trabalhar e prometo aqui nunca perder a comunicação, a conexão, a identidade com o homem do sertão, com o homem do Cariri, que são esses os mais humildes, os mais esquecidos na Paraíba e que a gente quer exatamente advogar para eles, representar os seus legítimos interesses. Patos não precisa, por exemplo, expulsar seus filhos, né? Coisa que ocorre em todo o sertão, em todo o Cariri, porque aqui não há oportunidades profissionais. Claro que há. E quando eu falo de um novo tempo, uma nova mentalidade, só para a gente ilustrar isso, durante muito tempo a gente se referia aos ventos da Serra de Santa Luzia, né, como algo que assombrava as chuvas, que espantava as chuvas e era responsável em parte pela seca. E hoje é capaz de gerar as energias eólicas, né? A gente também se referia ao sol sempre de uma maneira muito negativa, como aquele que castigava, e hoje está gerando muitas oportunidades com a energia solar. Então, é um novo tempo que exige uma nova mentalidade. Esse jeito antigo de fazer política não guarda mais conexão com a realidade, não é capaz de ser realmente esse instrumento, né, de conferir dignidades às pessoas. A melhor política, né, de assistência social, a melhor política social é a geração de empregos. Tínhamos aqui em Patos, no passado relativamente recente, 2 escolas profissionalizantes do homem e da mulher, mas essas escolas foram fechadas, algo absolutamente inaceitável num tempo como esse. Você não permitir o rapaz que é mecânico que ele possa se especializar, que a menina possa trabalhar com culinária, com estética, seja com o que for. Então, assim, eu acho que é essa minha motivação, né? Engrandecer as pessoas, tornando-se, claro, um servidor público ao trabalho de um garçom, né? De alguém que vem para permitir a edificação dos outros. Candidato, caso eleito seja, quais serão suas principais bandeiras a serem defendidas na Assembleia Legislativa da Paraíba? Geração de emprego e rendas é absolutamente fundamental, é a prioridade, né? O desemprego campeia, né? Se alastra
né, de maneira muito voraz. É bem verdade que isso é algo que acontece em todo o Brasil, mas ela é especialmente mais grave em algumas cidades, em algumas regiões. No Sertão e no Cariri, isso é especialmente mais grave. Em Patos, isso é gravíssimo, né? Uma cidade com um potencial gigante, imenso, mas que por uma política administrativa completamente defasada, fora de contexto, a cidade é incapaz, tornou-se incapaz de atrair investimentos, que são, ao final, desde a construção até a conclusão, oportunidade de muitos empregos, e esses empregos estão migrando para outras cidades. As vocações econômicas de cada município, e aí costumo citar o exemplo de São Bento, né, que é uma cidade que praticamente desconhece o desemprego porque descobriu e sabe explorar a sua vocação da rede do têxtil. Itaporanga de maneira mais recente. E aí cada cidade, ou complexo de cidade, tem lá os seus pontos, né? Nós temos uma bacia leiteira com produção de queijo e tudo mais. Temos as pimentas da cidade de Quixaba, temos algo ligado à natureza, como é o Pico do Jabre, a história, a paleontologia, como é o Vale dos Dinossauros. E tudo isso precisa aflorar para que se transforme em benefícios reais. Quero ser, portanto, esse porta-voz, esse instrumento. Olha, povo da Paraíba, povo do Brasil, o Sertão e o Cariri da Paraíba existem, têm essas riquezas. E essas riquezas, se exploradas, são capazes de trazer benefício. Nós temos um número elevadíssimo, né, de vendedores ambulantes, de redeiros, que são obrigados a sair do interior da Paraíba, às vezes até sair do próprio Brasil, exatamente porque aqui não se gera oportunidades. Então a gente quer contribuir para acabar com essa história de termos que expulsar nossos filhos, nossos netos. Outro ponto que eu acho interessantíssimo, mas também nessa perspectiva, diz respeito a uma educação voltada à qualificação profissional. Há, ainda hoje, alguns postos de trabalho, mas que muitas vezes faltam as pessoas adequadas. A gente chega aqui em Patos, numa indústria têxtil, por exemplo, e a pessoa diz, se o senhor me trouxer 5 ou 10 pessoas que saibam operar esse tipo de máquina, eu contrato agora. Isso na área de tecnologia nem se fala. Nesses tempos de eleição, falta basicamente tudo. Falta o design, né? Falta a pessoa do tráfego. Então, há alguns postos de trabalho e o tempo realmente é novo, é diferente, e a gente precisa qualificar as pessoas para esse novo tempo. O senhor citou algumas cidades que são destaque na nossa região, como Itaporanga, São Bento, Paulista também, pode-se citar, Maturé, Quixaba, que tem os seus poderes financeiros e suas riquezas. Patos, outrora, também tinha e hoje continua a ter. Como aflorar esse poder aquisitivo de finanças para o povo patoense? Eu acho que uma grande medida e que um deputado estadual pode somar é na postulação, na reivindicação de um tratamento tributário adequado. Eu me lembro claramente da situação de São Bento, onde o imposto cobrado das empresas e indústrias era na faixa de 17%. E aí poucos empresários pagavam. Houve um governo que baixou esse tributo para 1%, e que coisa maravilhosa aconteceu. Todos começaram a pagar, a aderir à legalidade, e 1% foi capaz de gerar para o Estado uma receita imensamente maior do que os 17% que apenas 1 ou 2 pagavam. Então, acho que medidas como essas podem ser implementadas aqui na cidade de Patos, que tem muitas vocações. Patos é sede de uma metrópole, o sertão inteiro observa a cidade de Patos e vive um pouco a rotina de Patos. Temos aqui inúmeras instituições de ensino médio, ensino público, ensino privado também superior. A nossa capacidade de atração comercial é muito efetiva. Temos um estabelecimento maravilhoso, um shopping recentemente instalado. A nossa vocação muito acentuada, que diz respeito ao couro e ao calçado, é a maior indústria, né? É a que mais emprega na cidade de Patos, mas que não tem ninguém que faça um olhar diferenciado, né? Como organizar isso, como dar publicidade a isso. O nosso calçado de excelente qualidade é vendido em Santa Cruz do Capibaribe, é vendido no Rio, em Brasília, em São Paulo, mas o nosso produtor com isso ganha muito pouco. Isso objetivamente está errado. Claro que é um trabalho difícil, ninguém vai dizer aqui que é milagre, mas ninguém se apresenta
pelo menos para gritar que existe essa bandeira e que essa bandeira é capaz de contemplar uma imensidão de pessoas. É o que a gente se dispõe a fazer, né? A advogar, a trabalhar incessantemente para que as pessoas tenham dignidade, né? Que as pessoas tenham como viver dos seus próprios recursos. Um outro ponto que me parece fundamental diz respeito àquele que eu posso falar, inclusive, com a minha história, dedica uma parte de sua vida se preparando para concursos públicos, né? E, atualmente, o Estado e muitos municípios não realizam esses concursos públicos, que é uma forma limpa, democrática, absolutamente igual, né, de acesso aos cargos públicos. É esse o comando da Constituição Federal, é esse o comando do povo do Brasil, ao dizer que para ingressar no serviço público, né, você tem que ser aprovado no concurso. E muita gente, mas muita gente vive se preparando e às vezes não tem essas oportunidades. Aqui está faltando na área da saúde, na área da educação, segurança pública nem se fala, é absolutamente urgente. Para ontem mesmo, é a realização de um concurso na área de segurança pública. Então a gente quer ser esse porta-voz. Vamos fazer cumprir a Constituição, realizar concursos públicos, que é uma oportunidade, inclusive, para o contratado, ele ganhar um patamar remuneratório muito maior e uma segurança e uma estabilidade. Ramonilson, como sabemos, os planos de governo são definidos previamente, né, por sua equipe, por sua assessoria e, claro, por você. Qual seria o seu primeiro projeto de lei ou indicação caso conquiste essa vaga pleiteada? O primeiro projeto, eu diria que ele tem uma perspectiva maior, um projeto macro de fazer uma contemplação em tudo, em absolutamente tudo, nas ações do governo do Estado, nos serviços, de maneira igualitária. Região metropolitana de João Pessoa, região metropolitana de Campina Grande e Sertão e Cariri. Eu acho que nós não somos um povo menor, a gente merece um tratamento mais respeitoso e todos os equipamentos na área de saúde e de educação, campus universitário, equipamentos de hospitais, a própria instalação de hospitais. Há um trauma em João Pessoa, há um trauma em Campina Grande, por que não um trauma no Sertão, um hospital de trauma no Sertão? Então, acho que essa é a minha principal bandeira. E isso permite com que a Paraíba ela se desenvolva integralmente. Outras bandeiras, claro, a gente defende, como me referi agora há pouco, a necessidade de concursos públicos, né? Há um tratamento tributário, talvez até diferenciado e para melhor, exatamente para que o Sertão e o Cariri possam ser também atrativos. Em relação à complexidade de toda a Paraíba, a indústria do turismo, hoje ela é vista, houve um congresso recentemente em João Pessoa, né, de toda a América Latina, e o principal ponto de pauta foi exatamente a discussão do turismo. A Paraíba tem um potencial turístico gigantesco, né? Nossa capital maravilhosa, Campina Grande, o Sertão e o Cariri, o São João, né? Expressão em Campina Grande e em Patos, a religiosidade, nosso Parque Cruz da Menina, há 2, 3 anos aguardando reforma, e toda uma população do conjunto da Vila Mariana padecendo, né? Sem possibilidades econômicas. Quando o parque estava erguido, todos ganhavam, o que fabrica alimentos, o menino que olha o carro, né? A produtora do artesanato, e hoje nada disso acontece. Então, o que me impulsiona, me motiva de maneira muito, muito sincera, muito genuína, é fazer com que essas pessoas tenham essa emancipação, né? Tenham esse patamar de dignidade, deixando gradativamente de receber bolsas e auxílios, porque terão os seus empregos, né? As suas oportunidades de, com o seu suor, manter o grupo familiar. O senhor tem, a partir de agora, 1 minuto e 40 segundos para suas considerações finais. Quero dizer ao povo da Paraíba, do Sertão, do Cariri, que pretendo ser um porta-voz das bandeiras, né, que une esses dois segmentos populacionais importantes. Quero fazer valer o respeito ao povo do Sertão e ao povo do Cariri. Não somos menor, né? Não há uma representação política adequada. Muitas vezes os eleitos, eles perdem essa identidade, essa conexão, essa comunicação e passam a ser instrumentos, muitas vezes, do governador de plantão. Não é isso que me disponho. É trabalhar com muita honra, com muita dignidade, com muita motivação,
para que aqui cheguem os empregos, cheguem as oportunidades de renda, chegue a qualificação profissional, chegue a libertação de um povo. Por isso eu peço o seu voto para deputado estadual Ramonilson, meu número é 45345. É o segundo na ordem de votação. Primeiro federal, segundo estadual, 45345. E o nosso compromisso começa 2 de outubro. Não vou esquecer de você nem um dia.